Quase metade da força de trabalho brasileira está precisando de algum tipo de benefício do governo para conseguir chegar ao final do mês. É isso mesmo que você ouviu. Para cada um brasileiro que trabalha, tem outro que precisa do governo. Então, se isso te revolta, fica comigo até o final do vídeo que eu, professor Davi Rodrigues, vou estar explicando para vocês como é que o Brasil atingiu esse caos social, esse caos de assistência. Mas antes disso, já se inscreve no canal, já deixe seu like, comenta, compartilha para fazer esse vídeo bombar, certo? Vamos lá, pessoal. Eu me deparei com essa notícia hoje e fiquei muito impactado, e aí claro que eu já tinha bastante informação a respeito, já fazia tempo que eu vinha analisando isso, mas eu fui buscar um pouquinho mais para poder apresentar esse vídeo para vocês. E aí eu fiquei cada vez mais estarrecido e eu ia esperar um pouco mais, talvez amanhã, porque eu já tinha outro vídeo para fazer hoje, mas não deu mais para esperar, eu resolvi passar para frente esse aqui. E aí assim, a minha percepção é de que parece que existem três Brasis. Um Brasil do discurso, o Brasil que é percebido pelo brasileiro e o Brasil real. Aquele Brasil dos números que aí não tem como a gente contra-argumentar, que é o Brasil de fato. Vamos falar primeiro desse Brasil do discurso, o discurso do governo. E para esse discurso do governo, o Brasil está ótimo. A economia está bombando, o PIB está crescendo, a inflação está sob controle e o desemprego caindo, chegando a quase pleno emprego. E além do mais, esse é o governo maravilhoso que enfrentou o governo do Donald Trump de cabeça erguida e que não baixou a cabeça para o tarifaço, reafirmando a soberania nacional. Por outro lado, tem o Brasil do sentimento do trabalhador. E aí, esse Brasil é muito diferente do discurso. Porque parece que para nós, trabalhadores, está cada vez mais difícil chegar ao final do mês com as contas em dia. O nosso salário parece que vale cada vez menos. Além disso, parece que cada vez que você vai no mercado é um susto. Cada boleto que vem é um golpe, cada mês é uma guerra, que nem eu disse, para chegar até o final do mês e conseguir pagar suas contas. Sendo isso, então, muito diferente do discurso. Porém, tem o Brasil de fato, que é o Brasil dos números, e contra esse, como eu disse, não adianta dar opinião, são os números. E aí vamos aos números, e esses números realmente me chocaram. Acontece o seguinte, que nós já temos hoje mais de 21 milhões de pessoas vivendo do Bolsa Família. Além disso, nós temos mais de 5 milhões e meio de brasileiros que precisam do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que ajuda as pessoas que elas, por algum motivo, não podem trabalhar, seja por uma deficiência, ou então aquelas pessoas, por exemplo, que atingiram a idade mais velha, mas que não contribuíram para a Previdência, então eles precisam de um auxílio do governo. Somado a isso, nós temos mais 35 milhões de pessoas que recebem ou aposentadoria ou a pensão. Nesse caso, então, dessas pessoas, tudo bem, elas plantaram a semente e agora, que estão mais velhos, precisam colher os frutos que fizeram lá no passado. Acontece que a segurança que elas tinham de que a aposentadoria estava garantida já está ameaçada novamente. Por quê? Porque a reforma da Previdência que foi feita lá atrás por Paulo Guedes e que caiu só no lombo do trabalhador, ameaça fazer água mais uma vez. Por quê? Vamos lá, vamos explicar por quê. Primeiramente, porque o cálculo da Previdência é feito para dar errado. Por quê? O cálculo é o seguinte, aquele trabalhador que está produzindo, que está empregado e que tem INSS descontado todo mês na sua fonte, é quem paga quem já está aposentado. Ora, essa conta nunca vai fechar, porque o brasileiro está cada vez envelhecendo mais, vive mais, ou seja, vai muitos anos depender ainda do dinheiro da aposentadoria. E além disso, cada vez menos trabalhadores com CLT. E isso tem vários motivos, dentre eles um que eu sinto como um dos principais, é a reforma trabalhista que foi feita antes da reforma da Previdência. Essa reforma ela prometia o quê? Melhorar as relações trabalhistas, modernizar as relações trabalhistas, prometia combater a informalidade e melhorar os salários, só que na prática foi muito ao contrário. Houve uma precarização das condições de trabalho, muita gente sem jogar no trabalho intermitente, o salário baixou, porque segundo dado do DIEESE,
baixou cerca de 10% o salário de quem está trabalhando com carteira assinada. Corrigido pela inflação, deveria ser a média de 2.300, hoje nós temos mais ou menos 2.100 sendo a média. Além disso, jogou milhões de brasileiros na informalidade, porque nós tínhamos antes entre 7 a 8 milhões de brasileiros na informalidade, agora nós temos quase 40 milhões. E aí é claro que essa conta da Previdência não vai fechar de jeito nenhum. Se tem cada vez menos brasileiros assinando a carteira, como é que vai conseguir pagar aqueles que já estão aposentados e vivendo mais? Além disso, ainda tem um discursinho calhorda por parte de alguns influenciadores na internet de que CLT é um fracasso. Ora, fracasso para mim é depender do governo para levar o pão para casa. Falando em governo, vamos destrinchar esse discurso do governo de que a economia está tão bem. Ora, o primeiro ponto é que se estivesse tão bem, nós não tínhamos essa massa de pessoas precisando do governo para sobreviver. E aí vamos destrinchar então os números. Primeiro vamos falar da narrativa do governo que enfrentou o Donald Trump. Enfrentou mesmo? É sério isso? Enfrentou como? Se o governo assinou uma lei de reciprocidade e nunca aplicou. Nunca teve um contraponto. O que o governo tentou foi fazer de forma desesperada, negociar todo o tempo com o governo Trump e jogar esse tarifaço nas costas dos bolsonaristas. Dizendo o seguinte, a culpa desse tarifaço era do filho do Bolsonaro que estava lá pedindo para que o governo fizesse pressão no governo brasileiro para liberar o seu pai. Sendo que o próprio governo americano deixou claro que essas sanções eram por causa do governo brasileiro e que estava se aliando demais aos BRICS. Inclusive, entregaram o Lula, né? Disseram que foi ele que queria criar uma moeda única para o BRICS. E o Donald Trump deixou muito claro. Perder o dólar como reserva mundial seria a mesma coisa que perder a Terceira Guerra Mundial. Então essas sanções são culpa sim do governo Lula, tá? Outro ponto, vamos lá. A inflação sob controle. Está sob controle mesmo. Então por que parece que quando a gente vai no mercado está cada vez mais ruim? Professor, você não falou quantos números não adianta argumentar? É verdade. Mas vamos destrinchar um pouco então esses números, ver se é real. Acontece o seguinte, pessoal, que dentro desse cálculo da inflação tem um jabutizinho aí, tá? A inflação é medida para pessoas que ganham até 40 salário mínimo. Ora, vamos lá. A pessoa que ganha 40 salário mínimo não tem o mesmo poder de compra de quem ganha 3 salário mínimo, que é a maioria dos brasileiros. E aí é o seguinte, a maioria desses brasileiros trabalhador vê quase toda a sua renda consumida dentro do mercado. A cada R$1 que aumentar no quilo do arroz, no quilo do feijão, no quilo da carne é um desastre. Porque quase que nem eu disse, quase toda a sua renda vai direto para o consumo. Outra coisa, vamos lá, para a questão do desemprego. Desemprego cada vez mais embaixo mesmo, tem certeza disso? Acontece que isso aqui não é culpa do governo, tá? É a fórmula que é feito o cálculo que é muito canalha. Por quê? Considera-se como pessoas que já não procuram mais emprego há um bom tempo, elas saem do cálculo. Saem do cálculo, então não fazem mais parte dos desempregados. Ora, aquela pessoa que deixou de procurar porque não consegue um emprego que presta, ou porque não consegue fechar suas horas, é considerado fora do cálculo. Além disso, aquela pessoa que trabalha 1 hora por semana é considerada empregado. Vamos fazer um cálculo grosseiro aqui, tá? Se nós tivéssemos, então, 5% de desempregado, e mais 5% dessas pessoas que não procuram mais emprego porque não conseguem, aí nós já vamos para 10%. E se nós tiver mais 2% dessas pessoas que trabalham 1 hora por semana e que são considerados empregados, mas que na verdade estão desempregados, nós já vamos para 12%. Então o cálculo é muito diferente, seria muito diferente a realidade. E agora vamos para o último ponto, que a economia está boa, está bombando, o PIB crescendo. Primeiramente, PIB crescendo, professor, é verdade, o PIB está crescendo. Está crescendo, mas a passo de tartaruga. O PIB já faz mais de 10 anos que nunca foi robusto, que nunca cresceu de verdade. É um passo para frente, um passo para trás. É 1%, 2%, aí recua um pouquinho, aí cresce de novo. E aí, pessoal, quando era o governo Bolsonaro, os esquerdistas adoravam parafrasear a Maria da Conceição Tavares e dizer: o brasileiro não come PIB, e é verdade. Porque se fosse tão boa a economia, nós não estávamos com 78 milhões de brasileiros endividados. Além disso, aumentou em 40% a assistência social do governo.
Ou seja, não fecha as contas da economia bombando, não é mesmo? E aí é o seguinte, tem cada vez mais diferença entre esse Brasil do discurso e esse Brasil real, que se aproxima cada vez mais do Brasil percebido. E aí eu faço aquela analogia com vocês, o Brasil se tornou o país da vaca magra, onde você tira todo o leite da vaca, depois dá um pouco de capim para ela achar que está sendo bem tratada. É isso que está acontecendo com o povo brasileiro. O povo brasileiro está sendo humilhado, está sendo pisado em cima e acha que está bom. Troca, barganha, um pouquinho de assistencialismo, vale gás, vale energia, Bolsa Família, BPC, para trocar em troco de voto depois. Só que o brasileiro trabalhador é só arreio e chicote no lombo. Para o brasileiro trabalhador não tem nada. A única coisinha que a gente tinha, que era o 14º, para quem ganha um pouco menos, já se fala em tirar. Outra coisa, não se engane, o seguro-desemprego, daqui a pouco eles vão atacar de novo. Porque antigamente eram 6 parcelas, baixou para 5, né? Baixou para 5. Daqui a pouco baixa mais. E assim vai indo, pessoal. Então fica aqui o meu desabafo quanto à narrativa, quanto à realidade. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Semana eu também pretendo postei semana passada um vídeo sobre a identidade nacional. Semana eu vou para o próximo capítulo. E vários outros temas que vão surgindo aí. Eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Espero que a gente possa continuar junto, certo, pessoal? Forte abraço.